Essa bomba que explodiu agora no colo do governo mostra que o escândalo do INSS é ainda maior do que o rombo bilionário que já foi mostrado no desconto com os aposentados, no crédito consignado, uma fraude que pode chegar aí até 60 bilhões de reais, e na já revelada tentativa do sindicato do irmão do Lula de fazer esses descontos também no Bolsa Família e no benefício de prestação continuada, ou seja, além de roubar aposentados, também queriam roubar as pessoas mais pobres do nosso país e até pessoas portadoras de deficiência. Só que agora, uma nova revelação, feita pelo Jornal da Band, mostra que esse escândalo é ainda maior. Olha, se continuar nesse ritmo, eu não duvido que esse escândalo possa superar o Petrolão, que até hoje foi o maior escândalo de corrupção da história do país. Vamos ver então esse novo capítulo do escândalo do INSS, mostrando que a fraude é ainda maior do que a gente imaginava. Suspeitas de fraude e com entidades investigadas no esquema. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca já estava na mira dos investigadores no escândalo dos aposentados. Em menos de um ano, o número de associados da entidade saltou de 0 para 340 mil. Em menos de um ano, uma associação que não tinha um associado sequer, não tinha nenhum, passa para 340 mil no governo Lula. E agora, não dá para dar desculpa de que começou no governo Temer, de que começou no governo Bolsonaro. A associação sai de 0 para 340 mil, 100% no tempo de governo do presidente Lula. Vamos lá. A associação é investigada por desvios de 58 milhões de reais. Agora, uma nova suspeita paira sobre a CBPA, o cadastro de pescadores fantasma no seguro-defeso. Um benefício pago pelo governo a pescadores artesanais no período em que é proibida a pesca por questões ambientais. O valor de um salário mínimo pode ser pago de 1 a 5 meses, dependendo da região. A CBPA é suspeita de cadastrar falsos pescadores em troca de metade do valor. Na cidade paraense de Mocajuba, às margens do rio Tocantins, quase 15 mil pescadores receberam o seguro-defeso no ano passado. Só que, segundo o IBGE, há 15 mil adultos na cidade. 6 mil trabalham em fazendas e mais de 2.500 no serviço público. Olha só, alegam numa cidade que tem 15 mil pescadores, só que a cidade tem 15 mil adultos, incluindo funcionários públicos que obviamente não são pescadores, incluindo trabalhadores do campo cadastrados que obviamente não são pescadores. É tão escancarado. Assim, geralmente no escândalo de corrupção, as pessoas elaboram, elas fazem alguma coisa mais sofisticada, até para não serem pegas pela polícia. Mas quando chega num nível em que a impunidade é tamanha, que você pode roubar a luz do dia, que nada vai acontecer com você, esse tipo de coisa acontece, essa fraude escancarada. Olha, a pessoa declara, assim, não precisa nem fazer investigação. Basta ver no registro público que tem 15 mil adultos naquela cidade, que não vai bater o número de 15 mil pescadores. Ou seja, a conta está longe de fechar. O Maranhão concentra 1/3 dos pescadores do país, 590 mil. Só que há apenas 621 barcos de pesca cadastrados no estado, uma média de 1.000 pescadores por barco. A CBPA nega irregularidades. O Ministério da Pesca diz que colocou um sistema de biometria em prática nesta semana para prevenir fraudes. Gente, 1.000 pescadores por barco no estado do Maranhão, ou seja, o Maranhão é uma indústria de fraude em relação ao seguro-defeso. E veja só aqui, isso mostra, esse é um escândalo que mostra, que não é só classe política, não é só sindicato, não é só PT que rouba e que é o atraso, representa o atraso do nosso país. Parcela do povo também tem culpa, porque vocês viram como é um dos esquemas? O sujeito diz que é pescador sem ser, se associa, ajuda essa fraude, ela é auxiliada por essa associação de pescadores, e aí ele fica com metade do salário mínimo, a associação fica com outra metade, Ou seja, quantas milhares de pessoas não toparam fazer esse esquema para levar um dinheirinho fácil, Quantas pessoas que talvez por aí saiam publicando que se indignam com corrupção, que se indignam com a situação do país, mas que na hora de receber uma oferta, de propina de uma associação, na hora de roubar os cofres públicos, quantas pessoas não falam da classe política
dos bandidos, dos corruptos, né, que eu tanto combato, mas na primeira oportunidade que eles têm de passar a mão nos cofres públicos, ainda que seja metade de um salário mínimo, eles vão lá e se jogam. Não é à toa, tá? A nossa classe política não caiu do céu. Na nossa classe não foram aliens que colocaram os deputados que estão hoje no Congresso Nacional. E ainda tem gente que fala em urna fraudada. Você realmente acha que um país em que milhares de pessoas, pega aí o exemplo da indústria da fraude no estado do Maranhão, centenas de milhares de pessoas topam fazer um esquema para roubar metade de um salário mínimo e viver uma vida medíocre e desonesta, você realmente acha que esse país precisa ter urna fraudada para eleger o Lula? Você realmente acha que não tem esse tanto de eleitor do Lula no Brasil? É óbvio que tem, é óbvio que tem. A gente não vive, veja, a mediocridade do Brasil não é fruto de um projeto apenas da classe política. A mediocridade do Brasil é fruto também da postura do seu povo, é fruto da postura da sua população, que elege os seus representantes, depois se indigna quando seus representantes roubam, mas na hora de vender o voto para esse cara, e na hora de trocar o voto, né, por uma cesta básica, de trocar o voto por uma cadeira de rodas, por um saco de cimento, por um botijão de gás, por pagar uma conta de luz, por pagar a gasolina do carro, a quantia, né, é uma diferença dessas pessoas, dos eleitores que roubam para os políticos. Não existe diferença moral, não existe diferença de qualidade, qualitativa, é uma diferença de qualidade. Um rouba R$100, um rouba metade do salário mínimo, outro rouba 100 milhões, mas a única diferença entre eles é que eles têm menos acesso, uns têm mais e outros têm menos acesso aos cofres públicos. Mas o cara que rouba, que passa a mão em meio salário mínimo de dinheiro público todo mês, ele, se fosse deputado, se fosse presidente, se fosse governador, estava passando mão em milhões também. Então o nosso processo de transformar o Brasil num país sério também passa por um processo de mudança cultural do Brasil. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.